Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os conjuntos numéricos, né? Na aula passada, a gente já começou a conversar sobre alguns deles, né? Os naturais, o conjunto dos números inteiros também, né? E hoje a gente vai dar sequência com os números racionais, vamos falar sobre os reais também, né? E espero que gostem da aula, beleza, pessoal? E aí, a gente vai falar sobre também os conjuntos, o conjunto dos números racionais. E este conjunto ele é representado pela letra Q, né? E ele reúne todos os números que podem ser escritos da forma A sobre B, na forma de fração, né, pessoal? Uma razão, sendo A e B números inteiros e B é diferente de zero, né, pessoal? A gente sabe que não existe divisão por zero. Logo, para que eu possa escrever, que eu possa efetivamente escrever uma expressão, né, um número em forma de fração, né, para que esse número exista, b tem que ser diferente de zero, né? E eu tenho que ter que a e b são números inteiros, né? E aí, então, ali ó, a gente tem um exemplo de que, onde eu tenho zero, mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, né, ou meio, que a gente pode falar, 0,5, mais ou menos 1 sobre 3, e assim por diante. Beleza, pessoal? Note que todo número inteiro é também número racional. Assim, Z é um subconjunto de Q, né? Os inteiros são subconjunto, subconjunto de Q, né? Dos racionais. Pessoal, né? Vamos pensar aí num exemplo. A gente pode escrever, se eu escrever 2 sobre 2, né? 2 divididos por 2, 1, né? Então, 1 é um número inteiro, né? Ele, escrito na forma de fração, é 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4, né? A gente obtém esse valor de 1, né? Assim que eu posso escrever 4 sobre 2, né? 4 divididos por 2, 2. 2 também é inteiro, né? Então, dessa forma, eu posso dizer, né? Eu afirmo, né? Que eu tenho Z como um subconjunto de Q, né? O inteiro está contido nos racionais. Beleza? É importante também ressaltar, pessoal, que as dízimas periódicas são números racionais. Elas são números decimais que se repetem após a vírgula. Por exemplo, 1,44444 e até o infinito. E aí, embora possua infinitas casas, né, decimais, pode ser escrito como uma fração. No caso desse 1,444 e assim por diante, né, eu posso representar da forma de 13 sobre 9. Beleza, pessoal? Logo, escrevi na forma de fração, eu tenho a possibilidade de escrever na forma de fração esse número, ele está contido, ele pertence aos racionais. Beleza, pessoal? Assim como nos naturais e nos inteiros, temos subconjuntos dos números racionais, né? E aí eu tenho Q asterisco, onde o subconjunto dos números racionais não nulos, formado pelos números racionais sem o zero. Logo, mesmo princípio dos inteiros asterisco, né, o z asterisco e o n asterisco, quando eu tiro o número não nulo, o número nulo, que é o zero, e eu fico somente com os números, tanto naturais quanto inteiros, quanto os racionais não nulos. Beleza, pessoal? Que mais, né, é o subconjunto dos números racionais não negativos, assim como o z mais, né, ele é formado pelos números racionais positivos, e aí eu posso incluir o zero aí, né? Se eu não quiser incluir o zero, né, eu posso representar o conjunto, né, o subconjunto sobre Q asterisco mais, onde eu falo que esse é o subconjunto dos números racionais positivos, formado pelos números racionais positivos sem o zero, tá? Q menos, né, o subconjunto dos números racionais não positivos, e aí esse, né, sem o asterisco ali, é formado pelos números racionais negativos e o zero. Se eu quiser
tirar o zero, né, o elemento nulo, eu tenho que colocar o Q asterisco menos, onde é o subconjunto dos números racionais negativos, formado pelos números racionais negativos sem o zero. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro essas ideias aqui. E vamos para o próximo tópico, que são os números irracionais, né? Representados pelo I maiúsculo. Reúne os números decimais não exatos, com uma representação infinita e não periódica. Lembram lá que eu falei que a dízima periódica ela pode ser definida como racional, né? Porque eu consigo escrever esse número na forma de uma fração, né? De uma razão. Já aqui eu não tenho como escrever na forma de fração, né? E aí eu tenho dízimas periódicas, né? Dízimas, né? Que não são periódicas e ela tem uma representação infinita, né? Por exemplo, nosso querido π, né? 3,141592 e assim por diante até o infinito, só que sem um padrão, né? Ele não segue um padrão, é números aleatórios até o fim da vida. Ou 1.20, 30, 40, pode ser 50, 60, assim, ele não segue um padrão, né? Os números irracionais não contêm os racionais. Eles são conjuntos sem interseção. Lembrando que interseção são elementos de um determinado conjunto que se repetem em outro, né? Termos iguais, né? Elementos iguais em ambos os conjuntos. Logo, aqui a gente não tem interseção. Então, números racionais não são nenhum número irracional é igual a um número racional, né? Como a gente pode ver na próxima figura, né? Onde eu tenho os racionais, que contém os inteiros, que contém os naturais, e um conjunto à parte com os irracionais, certo? Né? Então, lembrando, não tem interseção, logo os desenhos não se encontram, podem ver. Então, são conjuntos separados. Beleza, pessoal? E aí, a gente pode falar também que a gente tem os números reais. O conjunto dos números reais é representado por R. Esse conjunto é formado por números racionais e irracionais. Assim, temos que R é igual a Q, racionais, união com I, irracionais. Além disso, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais são subconjuntos de R. Beleza, pessoal? E aí, como a gente pode ver na figura, eu tenho que o R contém os irracionais e os racionais. E lembrando que os racionais contêm os inteiros, que contêm os naturais. Beleza, pessoal? Logo, um natural é racional, um inteiro é racional, um real contém todos esses outros grupos. Logo, eu tenho que os racionais são reais, os inteiros são reais, os n's são reais e os irracionais são reais. Beleza, pessoal? E aí, assim como, né, eu tenho subconjuntos, né, dos irracionais, dos racionais, dos inteiros, dos naturais, eu tenho também subconjuntos dos números reais. Logo, né, eu tenho R asterisco, né, reais asterisco, onde eu tenho x pertencente a R, tal que x é diferente de zero. Então, conjunto dos números reais não nulos, beleza? Se o x não for, for diferente de zero, eu estou no R asterisco, né? Não nulo. R mais, então eu tenho x pertencente aos reais, né? Tal que x é maior ou igual a zero,
conjunto dos números reais não negativos. E aí eu não estou incluindo o não nulo, né? Eu estou incluindo, na verdade, o não nulo, mas na regra eu não incluo o não nulo. E aí, se eu, né, quiser, dentro da regra, incluir o não nulo, né? E aí eu partir para os reais positivos e não nulos, eu coloco um R asterisco mais, e aí eu vou ter x pertencente aos reais, tal que x é maior que zero, né? Não tem o maior igual a zero, é só maior. Beleza, pessoal? O R negativo é igual a x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a zero. É o conjunto dos números reais não positivos, e aí eu incluo o nulo. E aí, se eu tiver um R asterisco menos ou um R asterisco negativo, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x menor que zero. E aí eu vou ter o conjunto dos números reais negativos e não nulos. Beleza, pessoal? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e aí a gente viu todas essas características, né, dos conjuntos numéricos já determinados, né, que a gente usa para as operações. Né? Então, a gente tem os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os números reais, tá? E aí, visto, né, tudo sobre esses conjuntos numéricos, o próximo passo, na próxima aula, a gente vai falar sobre intervalos, tá? Beleza, pessoal? Quero agradecer mais uma vez pela atenção de todos. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pessoal, comentem no vídeo ou procurem a coordenação do cursinho para que a gente possa sanar as dúvidas de vocês, conversar sobre essas dúvidas para que a gente possa esclarecer, né? E mais uma vez, muito obrigado, pessoal.